Fala pessoal, hoje eu vou trazer uma dica de romance curto e extremamente interessante para vocês, que é A Hora da Estrela, de Clarice Lispector. Eu quero trazer principalmente reflexões sobre a obra, pensando sobre as repercussões e sobre também os símbolos, as representações trazidas por Clarice nesse romance, porque de fato ele é muito curto e também a história dele é extremamente difundida, extremamente conhecida por todos nós. Então a tendência é que vocês já conheçam de alguma forma A Hora da Estrela, mas eu quero aproveitar para trazer reflexões sobre essa obra, que foi a última escrita por Clarice Lispector. Eu sou Ronaldo Júnior, estudante de letras e escritor, e quero trazer aqui essas reflexões sobre o livro A Hora da Estrela e, claro, um breve resumo da história para que você, que ainda não leu a obra, queira ler, possa também conhecer a obra da Clarice Lispector. Essa obra de cerca de 90 páginas conta a história de Macabeia. E isso é feito de uma forma muito fluida, ou seja, não tem qualquer divisão de capítulo, não tem qualquer divisão ali entre os trechos da história. De vez em quando vocês vão notar uma certa pausa feita pela autora, um espaço maior entre um parágrafo e outro, para dar início a uma nova ideia. Mas em momento algum você percebe divisão de capítulos. A divisão que fica muito bem marcada é no meio do livro especificamente, que divide como se fosse a parte 1 e a parte 2 do livro. Vocês vão perceber nessa parte 1, digamos assim, nesse começo do livro, que o Rodrigo S.M., que é o narrador, um magnata que é narrador da história, ele simplesmente se utiliza de técnicas metalinguísticas para falar da história. Ele fala então a todo tempo das formas de contar aquela história e do porquê contar aquela história. E aí na segunda parte vocês vão perceber que de fato a Clarice entra, ou o Rodrigo, que é o seu narrador fictício, ele entra de fato na história da alagoana Macabeia, que após perder a tia vai para o Rio de Janeiro e lá consegue arrumar um emprego de datilógrafa, consegue um local bem precário para morar e tudo mais, mas ao mesmo tempo ele mostra todas as irregularidades, todas as discriminações, todo o assédio até que aquela mulher sofre, mas ao mesmo tempo não é perceptível para ela, porque ela não se entende como ser humano. E aí eu quero fazer um paralelo, claro que guardadas as devidas proporções e até as devidas finalidades da obra, mas eu trouxe aqui em outro vídeo a história do Charlie Gordon, do Flores para Algernon, que também não se enxergava enquanto ser humano porque as pessoas não o tratavam como tal, porque menosprezavam sua inteligência, porque menosprezavam sua forma de ler o mundo, e por aí vai. Então, inclusive, se você quiser conhecer essa história, também tem card aqui em cima. Mas voltando para Macabeia, ela traz todo esse universo de precariedade, de falta de amor próprio, de falta de autoconhecimento. Ela simplesmente não reconhece que possui um futuro. Ela não reconhece isso. Ela não acredita que a sua vida pode ir além daquele estágio em que se encontra. Mas mesmo assim, apesar disso, ela consegue encontrar e até ter um relacionamento com Olímpico de Jesus, que é um personagem que entra na narrativa em extremo contraste com a Macabeia. Porque ao mesmo tempo que a Macabeia possui toda a sua falta de esperança, falta de amor próprio, falta de autoconhecimento, o Olímpico não. O Olímpico é determinado, ele possui seus focos de vida, ele possui suas metas e, inclusive, por conta disso, por conta desse contraste tão marcante, ele chega a praticar assédio, violência por diversos momentos com a Macabeia por conta de ela ter essa personalidade que ele considera inferior. E quando você conhece então esses dissabores vividos pela Macabeia, você percebe de fato o porquê de o Rodrigo S.M., o narrador, ter falado durante tanto tempo ali na obra sobre o porquê da narrativa. Porque, de fato, a Macabeia, segundo ele, é uma personagem que não seria nem sequer digna de ser retratada. E existem coisas muito simbólicas na obra, como a própria ideia do rádio-relógio, que inclusive é retratado aqui na capa da editora Rocco, a Macabeia com o rádio-relógio, tem ali, por exemplo, a questão do violinista que surge em diversos momentos. Enfim,
É perceptível que é uma história simbólica em diversos fatos, porque o rádio-relógio representava praticamente a única diversão ou a única crença de fato que a Macabeia possuía. Então os locutores poderiam falar qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa que a Macabeia acreditava e seguia religiosamente tal fato. E assim sua história se seguia, até que em um dado momento Olímpico de Jesus resolve trocá-la por sua amiga. E a Glória, sua amiga do trabalho, por quem o Olímpico troca a Macabeia, continua tendo uma relação profissional e até pessoal com a Macabeia tranquilamente, como se nada tivesse acontecido. É uma atitude da personagem que chega a incomodar na narrativa, mas é um fato. Ela não tomaria qualquer atitude drástica, ela não iria além daquilo. E o simbolismo dessa história, então, ele se exaure, né? Ele caminha para o final, quando a Glória traz para a Macabeia um fato novo. Um fato que diz que ela tem um futuro, que ela pode sim, inclusive, consultar uma cartomante para conhecer o que o destino guarda para ela. E com isso, ela vai para essa cartomante e o final da história, se vocês ainda não sabem, eu não vou falar. Mas é interessantíssimo dizer, já refletindo sem contar o final, que eu não considero spoiler, né? Porque é inclusive uma obra estudada nas escolas, é uma obra trazida principalmente no ensino médio, mas eu acho importante que você atente para essa reflexão, que é o fato de a Macabeia, no ato em que ela toma conhecimento sobre si, quando ela se percebe enquanto indivíduo, ela se percebe enquanto ser humano, o próprio destino põe um fim nesses sonhos abruptamente criados. E tudo isso se distingue em todo o contraste da história, em toda a beleza da história, porque de fato há quem não goste, mas eu gosto muito da escrita da Clarice e tenho muitos motivos para gostar, porque é uma escrita poética, é uma escrita, na minha opinião, objetiva, porque por mais que ela crie imagens extremamente ricas, eu consigo ver os finalmente do que ela quer alcançar em suas metáforas, em suas figuras de linguagem no geral, ao longo da sua trama. E ainda mais quando se trata de um livro tão curto quanto este, vale de fato a pena você pelo menos tentar a escrita da Clarice Lispector, porque se você não está acostumado com essa linguagem tão poética, muitas vezes ali pautada em certo fluxo de consciência, ou até em certas figuras de linguagem que acabam muitas vezes tornando a trama muito mais interpretativa, isso é muito bom, eu particularmente adoro. Então não tem como deixar de lado a escrita da Clarice, pelo contrário, temos que ler Clarice Lispector cada vez mais. Não se trata, como vocês podem ver, de uma trama inovadora, estimulante, surpreendente, mas é sim uma trama surpreendente pela personagem que é inserida nela. E essa surpresa, nessa distinção da personagem, que é tão ali contrastante com o mundo ao redor dela, com tudo que ela vive ao redor, é interessante para refletirmos sobre quem nós somos, sobre o nosso autoconhecimento e sobre quantas vezes nós fomos Macabeia, rejeitados, discriminados, deixados de lado por determinado fato, por determinado desconhecimento nosso, ou mesmo por quantas vezes nós fomos Olímpicos de Jesus, em que nós rejeitamos, nós criticamos, nós deixamos as pessoas de lado por conta de fatores que não são muitas vezes controláveis pela pessoa. São fatores de personalidade muito específicos que tornam aquelas pessoas únicas. E tudo isso está presente na obra da Clarice de uma forma muito viva, de forma muito clara e ao mesmo tempo muito poética e que promove essa reflexão, promove todos esses fatores a ponto de repensarmos quem somos e como vivemos, né? Como tratamos, como lidamos com a vida do outro. Não é à toa, é claro, que a Clarice Lispector faz parte desse canal de alguma forma, eu ainda não trouxe aqui, mas eu estou preparando vídeos sobre contos fundamentais da Clarice e sobre crônicas fundamentais da Clarice para trazer aqui, com uma edição linda da Rocco que vocês vão gostar muito. Inclusive tem link para essa edição aqui na descrição e também para a edição capa dura comemorativa da editora Rocco, que é linda demais. Vocês vão gostar, tenho certeza, e também para outras obras da Clarice eu vou deixar link aqui na descrição. Já aproveito para pedir que você se inscreva no canal, comente aqui embaixo, você já leu o livro, você teve essa mesma visão, essa mesma leitura que eu tive sobre a obra? Eu vou além, eu acho que se você gostou desse vídeo, você vai gostar deste vídeo aqui, que eu falo também sobre uma história em que o personagem traz muitas reflexões de autoconhecimento e muitas questões para entendermos o outro. Então, eu vou te esperar lá, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo!